acordar, vigor receberás, tua fé aumentará, em todo tempo tu vencerás. Canta o grande amor de Deus, fala de suas bênçãos, e em tua vida terás gozo e paz. Fala desse amor que muda o coração, amor que te traz libertação. Se em Deus pensares um pouco mais, misericórdia alcançarás. Ele quer te levantar para que possas caminhar e a Ele glorificar. Canta o grande amor de Deus, fala de suas bênçãos, e em tua vida terás gozo e paz. Fala desse amor que muda o coração, amor que te traz libertação. Vai passar, um caminho Ele abrirá e a vitória vai chegar. Deus tem o melhor para te dar. Canta o grande amor de Deus, fala de suas bênçãos, e em tua vida terás gozo e paz. Fala desse amor que muda o coração, amor que te traz libertação, amor que te traz libertação, amor que te traz libertação. Se em Deus pensares um pouco mais,
Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Espera um pouco. Não, eu leio a Bíblia, a irmã canta, depois a gente prossegue. 1 Coríntios capítulo 5. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis. Isto quer dizer, não andeis juntos, não trabalheis com eles em suas casas, não coma do seu pão, né? Seu arroz, seu feijão, com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então você não poderia trabalhar numa fábrica dessa, numa loja de descrente. Mas se um crente põe uma loja, um comércio, vai vender cachaça, cigarro, você não vai trabalhar com ele. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo, se irmão for devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Quantos irmãos aí, crentes fronteiriços, e irmãos vivem comendo com eles, não é? Por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Senhor, ajuda-nos na Tua graça, no Teu amor, na Tua compaixão. Um perdão dos nossos pecados, nós te suplicamos essas bênçãos. Amém. Caminho de sangue. Assentai-vos. Quem já viu preciosas gotas de sangue seguindo as pisadas até o Calvário? Uma cruz banhada de sangue, Cristo tão meio e fiel, caminho de sangue, tem sempre um lugar pra você. Caminho de sangue, és mensagem de amor, tu sentiste as pegadas de Cristo Salvador. Caminho de sangue, esperança de paz, roupas alvas terão quem por ele passar. Sentes fraco, não
tens mais vigor. Sua vida precisa de um Consolador. Deixa agora os seus pecados e sinta o amor de Jesus. Caminho de sangue abriu todas as portas do céu. Caminho de sangue é mensagem de amor. Tu sentiste as pegadas de Cristo Salvador. Caminho de sangue, esperança de paz. Roupas alvas terão quem por ele passar. Roupas alvas terão quem por ele passar. Pastor, sei que a saia justa colocada, colada no corpo, provoca adultério. Agora, quanto à saia reta, justa, reta, que não desenha o corpo, também provoca adultério espiritual? Não, adultério espiritual é doutrina. Todo adultério ele prejudica a alma, é claro. Mas o adultério espiritual, especificamente falando, é com doutrina, é com igrejas, né? Espiritual. A pessoa assina e ainda continua. Uma costureira da mensagem, quando recebe pano de outra irmã da mensagem para fazer saia justa, com rachado na frente ou atrás, se esta irmã comete adultério espiritual, comete adultério por causa de tal saia, a irmã costureira também será uma adúltera diante de Deus, porquanto ela fez a saia. Pois o irmão Branham disse, culpado no mínimo, culpado no máximo. Isso tem perturbado meu coração. A irmã deve ser costureira, né? Podendo, responda-me nesta escola dominical, senão aguardarei no próximo domingo. Muito bem. Ela calha aqui na mensagem, na leitura que acabamos de ler. Assim, mais especificamente falando, você costuraria esse tipo de roupa na moda, se você é uma profissional, para uma descrente, porque assim Paulo ensinou. Então você teria que sair do mundo. Você vive dessa profissão. Então você costuraria para uma descrente, mas para uma crente, especialmente da mensagem, você não faria isso. Você deve se lembrar daquele irmão mecânico, lá naquela oficina, lá embaixo. E o seu patrão mandou que ele comprasse cerveja para ele. Ele disse, eu sou culpado de muitas coisas, mas eu não vou ser culpado de comprar cerveja para um servo do Senhor. Então eu sou culpada de muitas coisas, irmã, mas eu não vou ser culpado de fazer uma roupa através da qual você vai ser cobiçada, vai cometer adultério. Agora, se é uma descrente, eu não sei, fica mais também no seu coração. Mas a Bíblia diz que seria necessário você sair do mundo então. Como você poderia manter uma costura somente para irmãs, e você não poderia nem ganhar o pão, não é? Se é que você vive disso. Agora, isso é simples e responde de uma maneira não legalista, é claro. Certo é que eu acredito que a irmã está certa.
no seu pensamento. Você está certa no seu pensamento aqui, de acordo com a sua pergunta, porque ela está combinando com o que acabamos de ler em 1 Coríntios, capítulo 5. Por isso é que, se você mantém amizade com um crente da igreja que vive na fronteira e murmurando todo o tempo, o diácono comprou fazenda à custa da igreja, o pastor e isso e aquilo outro, eles estão sempre murmurando e citando nomes e coisa e tal. Olha, você está igualzinho a ele. O profeta hoje disse na mensagem que com quem você anda, você diz o que você é. Isso não tenha dúvida. Quer dizer, você não deve nem sequer trabalhar com um crente que vive murmurando, conspirando. Você não deve comprar na sua loja. Você não deve ir na sua oficina, no seu salão, seja onde for, se ali é um ponto de murmuração, de conspiração. Por quê? Quem vai sair perdendo é você. A pessoa te fala uma coisa de uma maneira que você não pode evitar de ouvir. Você diz, agora você tem que ir comigo lá na junta. Se você falou do pastor, então vamos comigo lá no escritório. Você vai falar isso você falou para mim na vista dele. Falar dele. Então, se você, fique sabendo, se você não quer ir acertar isso, eu nunca mais pisarei aqui também. Eu te dou essa chance de você cumprir a Bíblia comigo. Porque eles não querem fazer isso. Na verdade, eles não querem. Então a irmã está certa. Porque isso aqui vem combinar com outras perguntas também, que encalham exatamente nesse assunto. Agora aqui, irmão Isaías, tem aí, na oração que o irmão Branham faz nessa fita que estamos ouvindo, só um pouquinho, irmão, por favor. I'd like to know if there's anybody in here would like to say, Brother Branham, I want you to pray for me that I'll have great respect for God. Antes que nós oremos, eu gostaria de saber se há alguém aqui que gostaria de dizer, irmão Branham, eu desejo que você ore por mim, para que tenha grande respeito por Deus. That I'll always be able to keep my mouth shut against God's things, no matter what they are. Que eu sempre serei capaz de manter minha boca fechada contra as coisas de Deus, não importa o que elas sejam. And may God place in my heart to respect every divine gift He sends into the church. E possa Deus pôr em meu coração de respeitar a todo dom divino que Ele envia para a igreja. Will you just raise your hands and say, pray for me? Irá você somente levantar as suas mãos e dizer, ore por mim? God bless you. Deus lhe abençoe. Nearly every hand in the church, and I had mine up too. Quase todas as mãos na igreja. E eu tinha a minha levantada também. God help me to be a servant of yours. Bom, ele disse, você não importa o que haja de errado, você pede para orar por você, para você manter sua boca calada, porque você acostuma falando e você passa isso para os outros. Agora, qual é essa fita, irmão? Respeitos, não é? Quantos tem ela? Muito bem. Se você não tem, procura adquirir, pedir uma cópia, como você... Então você inteirará completamente desse assunto, sobre esse assunto. Agora, continuando, ele diz aqui nessa mensagem a invasão dos Estados Unidos, a partir do parágrafo 212, É 212. Ele diz: olhe o meio ambiente onde você vive, seja qual for, esse é o que você é. O meio ambiente onde você vive, seja qual for, esse é o que você é. Agora, você diz, mas eu como é que faz? Eu sou a mãe, eu sou a esposa, eu não concordo com isso, mas eu não posso abandonar minha casa.
Bom, você tem a maneira de não compartilhar daquilo, e Deus te preserva porque é seu posto de dever. Mas não é posto de dever você continuar indo naquele lugar voluntariamente, manter aquela amizade conspiradora que só vai te trazer mal. Por isso que Paulo disse: muitos andam fracos, doentes, muitos andam assim, não são bem-sucedidos no casamento, não são bem-sucedidos nos seus negócios, porque não fazem não tem essa lucidez, não percebe estas coisas. As pessoas simples podem ser plenamente lúcidas em relação a espíritos. Quanto mais simples, mais elas podem ter discernimento das coisas. Então, há essa pergunta: por quê? Por quê? O profeta está dizendo praticamente que você é um produto do meio ambiente. Com essa frase aqui. Eles estão aí cuidando do meio ambiente, os ecologistas. Mas, no entanto, o animal principal que existe na Terra, mais importante, é o homem, é a criança. Eles estavam idolatrando um lobo lá perto do Rio de Janeiro, com criança morrendo de fome lá perto do lobo. Criança abandonada. A coisa máxima é a criança, é o ser humano. E, no entanto, a televisão está matando as crianças, mesmo com desenho animado. As escolas estão matando as crianças. O meio ambiente não é só a floresta da Amazônia. O meio ambiente não é só rios, não são animais silvestres, patos, lobos, leões, elefantes. O meio ambiente principal é o lar, é a família, é a escola. E você faz o meio ambiente. O profeta diz que você cria a atmosfera. Você é criadora de atmosfera. E assim por diante. Então, olhe o meio ambiente onde você vive. Seja qual for, esse é o que você é. Tome uma menininha, menininho, coloque-os aqui fora. Olha, se você não pegou essa mensagem, se você não é crente de escola dominical, que é uma das molas mestres da fé, desde a igreja primitiva, eu falo com respeito. Você sabe por que você não veio, por que você não vem, mas não deixe de levar essa mensagem. E creio que para recuperar o que houve de manhã é só se você ouvir a fita, não é verdade? Você sentar e ouvir a fita. Tome uma menininha, menininho, coloque-os aqui fora, deixe-os viver com alguém. Tome um homem. Eu posso tomar o meu menino, deixá-lo estar fora por um dia com alguém, com a tia, com um tio, com um primo, não é? Aqueles primos, vocês entendem, os priminhos incrédulos. Deixe-me entrar, eu posso sempre dizer para você com quem ele esteve. É só ele entrar em casa, você já sabe. Você esteve lá com seus primos, você esteve lá com seu... eu já sei com quem você andou. Certamente. Observe esse meio ambiente, esse espírito apanha. Quantas irmãs e irmãos voltam para casa com o coração magoado, seus corações feridos, lamentando: para que eu fui lá? Para que eu encontrei aquele irmão, aquela irmã? Que desgraça! E outros voltam com a mesma conspiração, com o mesmo espírito, com a mesma coisa. Você entra em uma igreja onde todas as pessoas, você entra nas igrejas do Espírito Santo, ou igrejas pentecostais, eles a chamam, deixem todos estarem. Eles correm, esticam suas cabeças para um lado e para o outro, o pastor estica. Observe toda a igreja fazer a mesma coisa. O pastor levanta a mão, todo mundo levanta, não é verdade? Deixe o homem, as pessoas se levantarem, simplesmente se comportarem terrivelmente ou alguma outra coisa. Observe toda a coisa fazer isso. Entre em um lugar onde o pastor é verdadeiramente formal e frio. Observe todo o grupo fazer isso. Você entra nesse meio ambiente.
Você toma um homem que é um homem de boa moral e o deixa casar com uma mulherzinha que não vale um centavo. Será que tem homem que casa com uma mulher que não vale um centavo? Não demorará muito até ele também não valer um centavo. Agora nós estamos falando em centavos também, agora já dá para entender, não é? Agora as calças vão ter que ter bolsinho novamente, não é? E cuidado com suas bolsas agora, porque centavo vale dinheiro, hein? Então, não demorará muito até ele também não valer um centavo. Como diz, ou você converte ela ou ela te converte. Isso é o que aconteceu com Acabe. Tome o mesmo, vice-versa, deixe uma pequena mulher distinta se casar com um homenzinho que não tem o mínimo valor, que não tem constância, não tem estabilidade na vida, ela vai ficar do mesmo jeito. Aquela folha banida pelo vento, sem responsabilidade. Eu estou notando uma coisa assim, interessante. Há casais recém-casados que começam a abraçar e beijar e cederem na vista de todo mundo. Já outros mal terminaram de casar, a mulher já estava lá na esquina e já chegou cá na igreja. Se já começa assim, na lua de mel ainda, como que vai terminar isso? Não é verdade? Eu gosto de elogiar e falar o nome. Você já viu como é bonito, distinto esse casal, o irmão Benevides com a irmã Luzia? E ele desce do carro, ela pega no braço dele a moda de cidadão, a moda de cidadã, com aquele porte, e entram de braços dados, distintamente. Isso acabou. Quando estão namorando, não suportam. Os lábios racham logo, não é? Mas depois aí, quando esse casamento já termina, antes de casar, não é? já terminou. Excedem. Mas e cadê o braço? Não pode dar o braço mais. Isso acabou. Tome o mesmo, vice-versa, deixa uma pequena mulher distinta se casar com um homenzinho que não tem o mínimo valor, de repente se sabe que ela está fazendo a mesma coisa que ele. Olha, não dá muito tempo para isso, mas eu estou aqui com anotações, como essa aqui, o irmão divino, você pegou a minha mensagem, como poderei vencer? Faz favor, irmão, você deixa a minha mensagem lá em cima da mesa? Eu que deixei, né? Mas eu quero levar isso também para o sacrifício. Deveríamos viver aqui como um começo do que vamos viver no milênio. Agora, de fato, a vida aqui é um ensaio. É um treinamento. Obrigado. Está desculpado. Glória a Deus. Eu faço isso de uma forma natural, vocês entendem? Eu falo para quê? Eu não forço, não programo para fazer essas coisas, mas é verdade. Então, é um ensaio, é um treinamento. E de que maneira nós vamos viver lá no milênio? É da maneira que nós vivemos aqui. É simplesmente uma continuação. Isto é, uma perfeição daquilo que viveu aqui. É uma continuação e uma perfeição. Uma continuação aperfeiçoada. Um homem como aquele ali, ancião, irmão Juliano, andando junto com sua esposa por quantos anos? 53 anos, não é? De repente vê a sua esposa escorregar e cair debaixo do ônibus passar por cima de sua perna. Por quê? Nós estamos numa dimensão que não é perfeita, que está sujeita a essa física, a impactos. Bateu, choca, machuca, quebra, morre. Mas não tenha dúvida de que o milênio é uma continuação. Por isso que as pessoas que são infelizes nos casamentos
É claro, se você está simplesmente colhendo uma coisa que você plantou, você está purgando na carne. Mas você que se casou em tempo da ignorância, não conhecia a mensagem, principalmente estes que não conheciam, o profeta diz que no milênio isso será consertado. Você terá a companheira certa lá. Você terá o companheiro certo lá. Por quê? Porque você não pôde ter o companheiro certo aqui. A companheira certa aqui. Mas a sua vida, de todos os modos, clamou e respeitou e viveu por aquele companheiro, por aquela companheira. A moça que tem a tendência de ser dona de casa, dama, mãe, esposa honesta, desde novinha ela já se preserva para um homem que ela nem sonha com ele. Ela tem autoestima, por isso não se deixa complicar, se enredar facilmente para cumprir aquilo que a Bíblia diz que é mais fácil enganar. O profeta diz, fazendo menção da Bíblia. Por quê? Ela tem Cristo agora. E ela se preserva, ela se guarda para o homem que ela não conhece ainda. E se ela tem que viver só aqui, ela está se preservando, e de forma que será uma continuidade para aquele com quem ela vai viver, andar no milênio. Culparam o profeta de casamento espiritual, mas ele disse: eu não sou culpado desta heresia, mas esta é a Bíblia. Se Deus viu que não era bom o homem estar só, aqui, lá muito mais, e lá com perfeição, quando ele tinha um Éden puro, sadio, ele deu-lhe uma companheira, e quando ele tiver esse outro Éden restaurado, ele não vai ter outra companheira ideal. Essa nunca mais cairá, esse nunca mais cairá. Então, rapazes, é isso que se pergunta: por quê? Você quer continuar o quê? Uma série, uma corrente de tropeços, de marcas. Estas coisas marcam a gente. Nelly falou isso. Quando você tem que ouvir coisas que chocam com passos que você tem dado, é uma coisa, mas quando você tem que falar, isso é milhões de vezes diferente. Você tem que falar para os seus filhos, falar para as suas filhas, e elas não podem entender o porquê que você está falando. Elas não podem entender que você está clamando e falando porque você tem marcas, você tem experiência, você está sofrendo consequências na carne. Agora, veja só, essa noiva tem que estar aqui em uma unidade. Por isso aquele repórter disse que o que a religião não consegue, que o Papa não consegue, que os pastores não conseguem, que a política não consegue, o futebol consegue. Formar uma unidade dos Pampas aos Seringais. O futebol consegue. Amanhã essa nação para logo cedo. As empresas são prejudicadas. As microempresas têm que pagar 1 hora, 2 horas de serviço que lhes custam caro. Para seus funcionários, o melhor que faz, eu disse hoje para uma microempresária, eu disse: o melhor que você faz deu 4 horas da tarde, fecha. Não adianta, isso virou uma praga na nação. Agora, por que nós vamos formar unidade com esse povo, com esse espírito? Eu torço sim para que perca. Em nome de Jesus, perca. Bota a viola no saco e vem embora.
Mas é isso mesmo, eu não formo unidade com eles. Eu não gosto das coisas erradas que estão em mim. Eu não concordo, eu não as defendo. Tudo que nós combatemos está em nós. Tudo que você combate está em você. De tudo que você murmura está em você. Mas aqui está a unidade. Aquele eleito, aquela noiva, nem todos da igreja judaica virão naquele tempo. Todos eles fizeram o mesmo sacrifício. Todos eles estavam sob o sangue derramado do Cordeiro. Mas lá havia um grupo eleito. E aquele grupo eleito, logo que veio o vento, e realmente creram nisto e foram sinceros, resolutos, agora estou chegando à palavra vencer. Agora segurem isto. Esses que realmente venceram, sinceramente fazendo a mesma oferta, é unidade. A mesma oferta que o restante deles fizeram. Porém, em sinceridade, a diferença foi essa. Ele disse, você não tem que deixar de vir à igreja por causa do hipócrita. Hoje de manhã, nessa mensagem que acabamos de gravar, ele disse, se você ama a Deus, você não cede o seu lugar na igreja para outro. Venceram as coisas do mundo. O que é, afinal de contas, as coisas do mundo? Quando foi feito corretamente a propiciação para eles, eles estavam no paraíso até aquele lugar. Aquele tempo, quando aquele tempo foi feito, eles haviam vencido, estavam descansando, dormindo. Muitos corpos daqueles que dormiram no pó, dormiram. Então, quando eles foram ressuscitados, estava continuando, era a continuação. Eles viveram numa unidade, oferecendo o mesmo sacrifício, porque estavam no mesmo espírito, isso se referindo aos sinceros. Muitos outros tantos ofereceram o mesmo sacrifício, não com a mesma sinceridade, mas alguns, um grupo eleito, ofereceram em unidade o mesmo sacrifício. É a mesma fé, é o mesmo Senhor, é o mesmo batismo. E você pode entender por que na casa onde o casal vive na mesma fé, no mesmo batismo, no mesmo Senhor, aquele casal não vive em contenda. Desentender é uma coisa, dialogar, até entender, até compreender, até concordar, é uma coisa, mas contender, ser contencioso e provocar a ira a ponto de sair palavras descaridosas, isso é outra muito diferente. Nós vamos continuar isso lá no milênio? Mas para tanto há uma necessidade de vermos se estamos corretos na fé. Eu estou ponderando aqui na mensagem como poderei vencer. Agora eu vou para o parágrafo 63. Sim, que dia, que tempo estamos vivendo? Como precisamos de nos examinar, igreja? Agora nós falamos a respeito destas coisas que estão vindo e que hão de vir. Agora hoje vamos deixar cair aqui atrás e vermos, examinar a nós mesmos e vermos se estamos corretos na fé. Aí é onde viria acontecer o adultério espiritual, a fé errada. Nós podemos examinar que nós aqui não temos adultério espiritual. Nós não temos fornicação com doutrininhas que surgem dentro da mensagem. Nós não somos ainda, não fomos afetados pelos ismos que tem rodeado tanto, mas Deus tem nos dado graça para mantermos de pé, de punho levantado, inclusive guardando esse companheirismo de pastores.
Há sempre alguém que detém. Quando esse alguém é retirado, então a coisa invade. É por isso que o diabo ferrou a dia e noite, 24 horas por dia, a esse alguém que detém. 24 horas por dia. Isso é verdade. Se você detém, você é o detentor da paz do Espírito Santo na sua casa, o diabo vai te ferroar 24 horas por dia. Agora nós examinamos a nós mesmos e constatamos que estamos na mesma fé, no mesmo sacrifício, no mesmo cordeiro. Não, como Paulo disse, que todos beberam da mesma água, que saiu da mesma rocha, mas nem todos entraram na terra prometida. Agora nós estamos aqui como Caleb. Por quê? Eles estavam examinando a força do inimigo. Examina-se a força do inimigo, não pelo que é lá fora, mas pelo que ele é em nós, na nossa carne. E aí então é onde nós temos de dizer: Satanás, detenha-te aí, eu vou tomar do pão e do vinho. E não é como um derrotado, é como um vencedor, é como uma vencedora. Porque em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós estamos sob o mesmo sacrifício. Nós estamos sob a mesma fé. Foi invocado o mesmo nome sobre nós que foi invocado lá no dia de Pentecostes. Arrependei-vos de cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Ora, deveríamos viver aqui como um começo do que vamos viver no milênio. O milênio será uma continuação, será a perfeição daquilo que não pôde ser aqui na terra, nessa dimensão. Por isso, dois estarão numa cama, um será tirado e outro será deixado. Isto custa dor no coração, diminui dias de vida, tira sono, provoca úlcera. Um irmão que veio de fora com a mente meio confundida sobre datas e coisas, eu disse: vocês estão se esquecendo de uma coisa, a vinda do Senhor já aconteceu. Porque eles estão esperando que Jesus venha tratar com os judeus. Eu perguntei para ele: irmão, é um bom irmão. Tanto que depois ele disse: agora se ninguém me falou assim, nunca ouvi ninguém falar isso. Eu disse: quando o irmão Branham se manifestou, trouxe o ministério de Elias aqui na terra, para os gentios, para a noiva de Jesus Cristo, era quem se manifestando a ela? Era Cristo. Então por que Elias e Moisés não é Cristo para os judeus? É mesmo, ninguém nunca me falou isso. Eu disse: olha, a vinda do Senhor já aconteceu. Ela tem um curso. O que falta agora é a aparição dele nas nuvens e o encontro da noiva com ele nos ares. Mas a sua vinda tem acontecido como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma e de Gomorra. E muita gente está esperando ainda a vinda do Senhor. Quanta gente confundiu esse homem com Cristo, chegando ao ponto de batizar-se em seu nome, porque ninguém nunca fez o que este homem fez na terra.
Mas para quê? Não tem nada que está oculto que não foi revelado. Jesus disse que nada que está oculto não será revelado. Tudo será revelado. O Apocalipse está revelado. Os 7 trovões foram revelados. Não aconteceram tudo. Não aconteceu tudo ainda. Mas revelados já foram. A diferença está aí. Eu tenho mais alguma coisa aqui, mas nós vamos parar. Vamos parar. E você cuida do meio ambiente. Se você tem que trabalhar num lugar, desde que aquilo não afete sua honra, não te influencie para o mal e desgrace a sua vida, você prospera na fé, tudo bem. Mas o meio ambiente que polui é daquele irmão murmurador. Porque ele não está na mesma fé. Ele não está no mesmo batismo. Ele não conhece a mensagem a respeitos. Ele não conhece o que Tiago ensinou. Ele não conhece o que Paulo ensinou. Senhor Deus, Pai bendito, estas coisas respondem para nós tantas perguntas que nós ficamos inexcusáveis quando colocamos a nossa cabeça no travesseiro. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue ajudando este povo. Aqui há pessoas que, se elas não podem ser curadas, elas não podem morrer também. Elas não podem morrer, mesmo que elas não possam ser curadas. E demônios de doença, seja qual for o seu nome, você está me ouvindo, vocês estão me ouvindo nesta hora. Aleluias. Elas têm que cumprir a missão aqui na terra. E mais outra, Senhor, elas vão tomar do pão hoje, crendo divinamente na cura divina, que no corpo machucado do Senhor, quebrado lá no Calvário, recaíram todas as nossas doenças. E que o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo pecado. Elas não querem saúde para pecar. Elas querem saúde para te glorificar, para criar os seus filhos, para serem mães fiéis, para serem pais fiéis. Portanto, doenças do diabo, de Satanás, não importa que eu seja, como diz o profeta, importa o que Jesus é, e o que esse pão e esse vinho representa agora. Em nome de Jesus Cristo, deixa minha irmã diabo, deixa meu irmão Satanás. Aleluia, glória a Deus. No nome do Filho do Deus vivo, aleluia, aleluia.